Olá, tudo bem com todos? Que a luz do nosso Mestre e amado Jesus Cristo envolva cada um de nós, encarnados e desencarnados. Muito feliz por mais uma vez estar aqui. Que possamos estar intuídos pela espiritualidade amiga e benfazeja, para que possamos falar das palavras do Cristo, dos ensinamentos, e que possamos compreender e sermos compreendidos. O Evangelho do Lex, da casa lá espírita Casa de Samaritano, é realizado todos os dias às 9 horas da manhã por um colaborador da casa. Então sejam todos bem-vindos. Para quem não me conhece, eu me chamo Cleiton. Convido a todos a pegar uma jarra com água, um copo com água, para que no momento do Evangelho essa água possa ser fluidificada, ou seja, receber as boas energias. E hoje nós iremos tratar do Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, itens 9 e 10. O Evangelho segundo o Espiritismo, uma das suas edições é esta. Eu aproveito também para pedir aos amigos que estão assistindo que convidem seus familiares para assistir a esta live. Como dizia anteriormente, quero agradecer ao Pai Celestial por essa oportunidade que nos dá de poder estar aqui. Agradecer a todos do Lar Espírita Casa de Samaritano, e especialmente a direção que deu essa oportunidade a cada um dos colaboradores da casa. E assim sendo, meus irmãos, toda atividade, seja ela de evangelho, seja ela de palestras, nós iniciamos sempre com a prece. Então eu convido a todos que fechem os olhos. Muitos perguntam por que fechar os olhos. Não é nenhum ritual. Nós sabemos que nós podemos nos concentrar melhor com os olhos fechados, mas fiquem à vontade. Então vamos nesse momento acalmar nossa mente, agradecer a Deus mais uma vez por essa oportunidade, a Maria, nossa mãe, que seu manto sagrado envolva cada um de seus filhos encarnados e desencarnados. Nosso irmão e mestre amado Jesus Cristo, que nos deixou os ensinamentos e os seus exemplos para que possamos seguir, para que possamos amar ao nosso Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como a nós mesmos. Amado Mestre Jesus, ilumina-nos, guia-nos neste momento, que a espiritualidade amiga e benfazeja nos intua com palavras simples, que de forma humilde possamos evidenciar esta nossa live, que possamos entender, até porque somos o primeiro a nos ouvir, e que possamos fazer com que os que estão nos escutando, os encarnados e os desencarnados, também compreendam. Nesse momento, peço a Jesus
que com seu olhar magnético envolva todo o planeta, envolvendo com uma luz verde de limpeza, fazendo toda a limpeza, esterilização e asepsia, envolvendo com toda a luz do amor, principalmente aqueles nossos irmãos que se encontram nesse momento passando por dores, por sofrimento. Que essa luz que envolve esses irmãos possam dar o acalento espiritual e físico a cada um. Que assim seja, graças a Deus. Então, como eu havia falado, hoje nós vamos tratar sobre o capítulo 10, os itens 9 e 10 do Evangelho segundo o Espiritismo. O argueiro e a trave no olho. Por que vês um argueiro no olho de teu irmão, e não vês a trave no teu? Como dizes ao teu irmão, deixai-me tirar um argueiro de teu olho, se tens uma trave no teu? Hipócrita, tirai primeiramente a trave de teu olho, e então verás como hás de tirar o argueiro do olho de teu irmão. Mateus, capítulo 8, versículo 3 a 5. Um dos caprichos da humanidade é ver o mal alheio antes de ver aquilo que está em nós. Para julgar-se a si mesmo, será preciso mirar-se no espelho, transportar-se de alguma forma para dentro de si mesmo e considerar-se como outra pessoa, perguntando: o que pensaria eu se visse alguém fazendo o que eu faço? É o orgulho, incontestavelmente, o que leva o homem a dissimular as suas próprias faltas, tanto morais como físicas. Esse capricho é essencialmente contrário à caridade, pois a verdadeira caridade é modesta, simples e indulgente. A caridade orgulhosa não tem sentido, já que esses dois sentimentos se neutralizam mutuamente. De fato, como um homem tão fútil para acreditar na importância de sua personalidade e na supremacia de suas qualidades poderia ter, ao mesmo tempo, tanta abnegação para fazer ressaltar nos outros o bem, que poderia eclipsá-lo, uma vez do mal, que poderia colocá-lo em destaque. Se o orgulho é a fonte de muitos vícios, é também a negação de muitas virtudes. Nós o encontramos no fundo e como móvel de quase todas as ações. Foi por isso que Jesus se empenhou em combatê-lo como principal obstáculo ao progresso. Então vejamos, meus irmãos, tão quanto o nosso orgulho nos faz com que nós nos distanciemos do nosso progresso moral, do nosso progresso espiritual. E o que mais Jesus deixou de exemplo e deixou como ensinamento era nós combatermos esse orgulho. Então, o Emmanuel, ele diz: é imprescindível habituar a visão na procura do melhor, a fim de que não sejamos ludibriados pela malícia que nos é própria. Ou seja, nós devemos olhar para os nossos irmãos vendo o melhor deles. Nós devemos
primeiro, observar o que temos de defeitos dentro de cada um de nós. E nós definimos o que é o argueiro. O argueiro é um cisco, é uma partícula leve. E o que é a trave? É um grande tronco ou madeiro grosso. Aí você imagina, nós apontamos o cisco no olho do nosso irmão, mas nós não conseguimos perceber esse tronco grosso que está em nosso olho. Meus irmãos, os ensinamentos do Cristo, os exemplos deixados por Ele, já são há mais de 2000 anos. Mas nós, ainda pelas nossas imperfeições, ainda teimamos em procurar fazer conforme Ele fez. Muitos até dizendo, mas eu não sou Cristo. Mas Ele mesmo disse que nós somos semelhantes a Ele. Então nós podemos trabalhar sim, nos esforçarmos para conseguir vencer as adversidades e os obstáculos que enfrentamos. Lembrando que aqueles nossos irmãos que se encontram em planos mais elevados, os espíritos puros, os espíritos sábios, os perfeitos, eles passaram por tudo o que nós passamos, porque senão seria injusto. Por que o nosso Pai, que cria todos os seus filhos pela sua essência de amor, uns ia ter o privilégio de chegar, vamos dizer assim, ao ponto final, sem nenhum esforço? Então isso não cabe, porque Deus é justo, Deus é misericordioso e bondoso. Então aquilo que Ele faz para um, Ele faz para o outro. Então todos nós estamos neste grau evolutivo. Então, temos que continuar trabalhando esses defeitos no qual temos ainda dentro de nós. Então, antes de falar dos outros, nós devemos pelo menos nos olhar no espelho. Ora, como é que eu vou apontar o defeito do meu irmão, se aquele defeito que é do meu irmão é o meu? Se observarmos, tudo aquilo que nós apontamos do nosso irmão é o que acontece em nós mesmos, mas nós não queremos aceitar, nós não queremos admitir. Somos sim todos criados pelo um só Pai, pela mesma essência de amor. Se algum momento algum de nós passa por alguma situação de maledicência, é momentâneo, não é para sempre. Eu digo sempre, aquela história de dizer que o pau que é torto, até a cinza vai ser torta, isso cai para aqueles que estudam a doutrina espírita, para aqueles que veem em seus irmãos as mudanças. Porque se estamos aqui para mudarmos, então aquele pau que nasceu torto, ele pode ser modificado. Temos toda a certeza disso. Se não, um grande exemplo, Santo Agostinho, ele é um beberrão, mulherengo, e que conseguiu, quase 3 décadas após o seu nascimento, e sua mãe orando todos os dias, ele se reforma. Então o que cabe a cada um de nós é nos reformarmos. Acabar com essa história de dizer fulano é ruim e não vou ampará-lo ou não vou apoiá-lo. Não. Porque Deus, que é nosso Pai,
ampara seus filhos em todos os erros e não castiga. Ele dá a oportunidade. Então, meus irmãos, nós temos que nos libertar. O que é que esse texto que nós acabamos de ler fala? Sobre o orgulho. Então, nós temos que se libertar do orgulho, como das demais maledicências, o egoísmo, a inveja, as vaidades, o sentimento de vingança. Então, não podemos nos esquecer que o orgulho é inimigo da felicidade. E dele é que promanam todos os males que acometem a humanidade e as perseguem até nas regiões celestes. Veja tão quanto Cristo combateu o orgulho e nos avisou, nos ensinou de como combatê-lo. Aí vai depender do esforço de cada um. O orgulho nos induz a julgar os outros mais do que a nós, a não suportar a comparação, a não sermos rebaixados, certo? Porque o orgulhoso se sente acima de todos, seja socialmente, seja em vantagens pessoais. O menor paralelo de comparação irrita nossos irmãos orgulhosos e aborrece. Então, o orgulho é a fonte de todos os vossos males. Precisamos destruí-lo, se não quisermos perpetuar as funestas consequências, porque nós sabemos das consequências que nos acomete. Porque aqui ninguém carrega a cruz de ninguém. Cada um carrega a sua cruz. Cada um leva dentro, melhor dizendo, carrega na sua cruz toda a sua plantação. E as colheitas é inevitável. Então, se plantarmos, vamos ter que colher. Consequentemente, eu não posso dizer que minha filha, minha esposa, meu pai, minha mãe, minhas irmãs vão colher no meu lugar, assim como eu também não vou colher o deles. E o que nos ensina Jesus? Ele nos ensinou que antes de criticar os defeitos e as faltas cometidas pelos outros, devemos primeiro examinar a nossa própria conduta, fazendo uma severa e necessária crítica do nosso modo de proceder. Então, primeiramente, vamos nos olhar para dentro. O que é que eu tenho de errado? O que é que eu tenho de defeito? Não é defeito físico, defeito moral. O que é que eu tenho que corrigir? Para isso eu preciso ser indulgente para com os meus irmãos. Então, eu tive a grata oportunidade de mais uma vez conhecer um amigo, um irmão, um segundo pai como eu tinha, que era Afonso Damasceno. E que muitas vezes, quando cheguei à sua casa à procura de ajuda, onde muitos amigos já diziam que aquela minha vida eu não iria largar, porque pau que nasce torto, repetindo, até a cinza é torta. E nosso amigo disse: cada um de nós temos dentro de nós a força de mudar, mas depende de você. Deus, com seus desígnios sagrados, vão lhe dar o apoio, mas não vão fazer por você. Você é que tem que fazer a sua parte. E aí devemos acabar com essa situação de vou entregar tudo na mão de Deus para Ele resolver. Não. Cada um vai ter que resolver
melhor, cada um vai ter que fazer a sua parte. Porque Jesus disse, faça a sua parte que os céus fará dele. Então é isso que nós devemos fazer. Nós maculamos as pessoas da seguinte forma. Uma pessoa ela pode ter 9 virtudes, mas se tiver um defeito, a gente macula aquela pessoa pelo defeito que ele tem. Aí pronto, parece ser para sempre. Aquelas pessoas olhando para o outro, aquele cidadão ali, aquela cidadã ali, ele ou ela é daquela forma e não vai mudar. Muda, meus irmãos, basta querer, basta ter força de vontade, determinação, porque dos céus não falta os esforços da espiritualidade amiga. Então, de um modo geral, somos benevolentes para com os nossos erros e muitos rígidos para com os erros dos outros. A nossa tendência é nos achar as criaturas mais perfeitas na face da terra. É o que nós imaginamos, né? Nós somos as pessoas perfeitas. O do meu lado não é. Sempre estamos certos e os outros sempre estão errados. Olha o egoísmo também vingando aí. O ensino do mestre é de não julgarmos as criaturas, não atirarmos a primeira pedra naqueles que parecem-nos errados. Por que nós vemos o argueiro no olho do nosso irmão? O que foi que Jesus disse? A pergunta do mestre acorda-nos para a necessidade de nossa educação, de vez que, de modo geral, descobrimos nos outros somente aquilo que somos. É aquela história. Aquilo que nós apontamos no outro é o que está em nós. E o que mais Jesus nos ensina? Ele nos demonstra que, se ainda temos dificuldade de nos livrar de nossos defeitos e vícios, a trave no nosso olho, não devemos, consequentemente, ser mais rigorosos com as fraquezas dos outros. Por que não apoiá-los? Por que não ajudarmos? O que foi que Cristo disse? Ao invés de julgar, ajude-o. Então é isso que nós devemos proceder. É isso que devemos fazer. E por que vemos as faltas dos outros antes das nossas? É uma prática muito comum, fruto do orgulho e vaidade do homem. Pois apenas quem não comete erros está apto a apontar a falha do próximo. E aí eu faço a pergunta, qual de nós que pode apontar a falha do próximo? Porque para isso nós deveríamos ser o quê? Sermos, vamos assim dizer, não errarmos, sermos totalmente corretos. E não somos. Nós estamos caminhando, nos esforçando. E assim vamos vencer, mas com muitas adversidades. Assim como os que já venceram, passaram por tudo isso. Apontando as faltas dos outros, não prestamos atenção nas nossas. Observe que quando apontamos o defeito com uma mão, a gente aponta um dedo e os outros dedos estão tudo apontado para nós. De certo modo, nos iludimos acreditando que porque os outros têm defeito, não precisamos corrigir os nossos. Somos danados para dar essas respostas, né? Fulano, quando a pessoa chega para a gente e diz, fulano, você está fazendo isso de errado. Ah, fulano, mas tu também não faz? Fulano não faz? Vejamos, se não há pessoas melhores que nós, não nos sentimos pressionados em melhorarmos. Então nós temos que ver o outro melhor do que nós, para que nós possamos nos sentirmos, entre aspas, pressionados para crescermos também. E a grande chave dessa batalha do amor é a humildade, que abre ao homem o entendimento de si próprio e o reconhecimento das suas próprias fraquezas, tornando-o tolerante para com as fraquezas alheias. Veja o tão quanto é importante
a humildade, a simplicidade. E quanto a receber uma crítica, como dói, né? Devido ao nosso orgulho, ainda mais se é injusta. Mas que tal encará-la como algo útil? André Luiz, ele faz um comentário. Interprete o adversário como portador do equilíbrio. Se precisamos de amigos que nos estimulem, necessitamos igualmente de alguém que indique os nossos erros. Como é que nós vamos refletir se só recebemos elogios? Nós temos que, igual para acertarmos, nós vamos passar por alguns erros para que possamos acertar, para que não caiamos na mesma tentação. Então, meus irmãos, as pessoas de maior progresso espiritual e que menos erros cometem, ao invés de julgar com rigor as falhas alheias, são as mais indulgentes e compreensíveis para com as fraquezas do próximo. Então, vejamos se não trabalharmos esses defeitos que temos em cada um de nós. Quantos irmãos desencarnados não se esforçam também trabalhando para essa correção? E aqui estamos nesse plano, nesse estágio. E Deus nos criou para esse estágio, para que nós sejamos felizes. Mas nós procuramos as vaidades mundanas, onde a felicidade não existe. Ao invés de procurarmos o nosso progresso moral, o nosso progresso espiritual. Porque a grande porta é a do orgulho, é a do egoísmo, é a da inveja, do ódio. E assim vai. Então, meus queridos e amados irmãos e amigos, eu finalizo pedindo que cada um de nós, reflita, se observe, coloque-se à frente de um espelho, não para olhar a beleza material, mas para olhar a beleza espiritual, para ver dentro de nós o que ainda precisamos corrigir, para vermos dentro de nós que aquilo que está certo nós possamos melhorar ainda mais, aprimorando, e aquilo que está errado é corrigir, porque nós vamos ter que corrigir nossos erros se queremos progredir, se queremos estar no plano, como a Terra está em transição de plano de prova e expiação para o plano de regeneração, precisamos nos melhorar. Então fica essa reflexão. Eu agradeço a cada um dos que estão conosco. A Eliette, a Lina, a Andresa, a Carol, a Regiane e os demais que colaboraram com alguns comentários. Ficamos felizes e que nós possamos estar sempre nesta caminhada. Vamos cair, mas que possamos ser levantados, procuremos nos levantar, bater a poeira e seguir em frente. Como disse meu amigo Afonso, numa das nossas últimas conversas, refaça seu caminho, meu irmão. Volte para o início da caminhada.
mas refaça. Faça diferente. Então eu peço a cada um de vocês, façam diferente. Caminhem ao encontro do Cristo. Caminhem ao encontro do Cristo com amor. Nós só venceremos nossas adversidades com o amor. Nós temos alguns recados. O Evangelho Online do Lex é todos os dias às 9 horas. E agora nós retornamos para o Instagram. O atendimento fraterno tem as informações no Instagram, ainda não está sendo feito presencialmente, mas as informações que tem lá no Instagram pode ser realizado o atendimento. Às segundas-feiras, com o nosso querido João Braga, grande amigo de caminhada, que Deus também me deu a oportunidade de conhecê-lo, de reencontrá-lo, melhor dizendo, ele tem um trabalho do Enxugando Lágrimas, que são as psicografias de cartas consoladoras, às 19 horas da segunda-feira, às segundas. Esse é lá no canal do YouTube. Então, canal do YouTube do Lex, lá Espírita Casa dos Samaritanos. Todos convidados, aqueles que não se inscreveram, vão lá, se inscrevam, participem. E lá tem todas as palestras, todas as lives, melhor dizendo, seja do Evangelho, seja das palestras, estão todas salvas lá no canal do YouTube. Estão todos convidados. E às quintas-feiras, hoje, nós vamos ter a palestra às 19 horas, também pelo Instagram. Nós temos também, às 20 horas, a vibração online, com o João Braga, às 20 horas. A palestra de hoje será com a Valquíria. Às 19 horas, a Valquíria estará no canal do Instagram. E às 20 horas, após a finalização da palestra de nossa querida irmã Valquíria, João Braga inicia com a vibração. Então, queridos e amados irmãos, vamos neste momento aquietar nossa mente. Vamos mentalizar o Cristo, mas não o Cristo crucificado. O Cristo caminhando pelas sinagogas com seus discípulos, pregando o amor, pregando o bem ao próximo. Nos imaginemos caminhando com Cristo, de mãos dadas, juntamente com os seus apóstolos. Amado Mestre Jesus, finalizamos este trabalho com todo o amor, com toda a emoção, que nós possamos nos unirmos cada vez mais. Que o teu olhar magnético e o manto sagrado de Maria envolva todo o nosso planeta, envolvendo todos os seres, desde o reino mineral, vegetal, animal e hominal. Acolhe, Mestre amado, aqueles nossos irmãos que retornaram à pátria espiritual. Acolhe com todo o teu amor, que os teus desígnios sagrados os envolva com todo o amor. E aqueles nossos irmãos que aqui ficaram, muitos desesperados, angustiados, aflitos, revoltados até com nosso Pai, que possam entender, que possam compreender que a nossa casa é a nossa morada, é a morada espiritual. Aqui é apenas um estágio. E quando assim cumprimos com a nossa missão, retornamos. A saudade fica, mas devemos acreditar e confiar em Deus.
porque o pai não queria, não quer o ruim ou o pior para os seus filhos. Imaginemos dessa forma. A dor é inevitável. O sofrimento, sim, este é evitável. Então, assim, mestre amado, envolve nossos irmãos enfermos, nossos irmãos moradores de ruas, nossas criancinhas, nossos irmãos idosos, principalmente aqueles que são abandonados por seus familiares, nossos irmãos que se encontram em hospitais psiquiátricos. Envolve, mestre amado, Mãe Maria, os nossos irmãos que não suportaram as suas provas e tiraram suas próprias vidas. Que possam se arrepender e os servos de Maria, junto com Maria, resgate esses irmãos. Envolve os nossos irmãos com ideias suicidas. Que acreditem, que confiem em Deus, que cresçam a fé que tem em cada um de nós. Envolve nossos familiares, amigos e desafetos, encarnados e desencarnados. Muita luz e paz. Meu muito obrigado. Meu abraço fraterno. Meu beijo fraterno para todos. Luz e paz. Que assim seja. Graças a Deus.